Olá! Seja muito bem-vindo ao Garô! E no vídeo de hoje vamos falar sobre Valentina, de Guido Crepax, o filme A Liberdade é Azul, e em como essas obras trabalham os sonhos, a memória e a liberdade. Começando com os fumetti, a personagem Valentina Rosselli é sem sombra de dúvidas a criação máxima do arquiteto e designer gráfico Guido Crepax, que antes de se aventurar no mundo dos quadrinhos, já era um famoso design do cenário milanês, com suas artes estampadas em diversas capas de discos de jazz e em anúncios publicitários. Valentina, inspirada primeiro na atriz norte-americana Louise Brooks e depois pela esposa de Guido, Luisa Crepax, veio ao mundo em 1965, precisamente no segundo volume da pioneira revista italiana Linus, criada com o propósito de levar a arte dos quadrinhos para um público adulto. A Linus veio ao mundo pelas mãos de um grupo de intelectuais que se reuniu na livraria Milano Libre, em Milão, sendo um deles o escritor Umberto Eco, conhecido mundialmente por obras como O Nome da Rosa. A Linus reunia um compilado de tiras de jornais norte-americanos, que eram complementadas por comentários dos próprios criadores da revista, que ainda se aventuravam em sessões voltadas para o teatro, o cinema e a música. A forte influência dos quadrinhos norte-americanos na Linus é bem perceptível, já que a revista pega seu nome emprestado de um dos personagens das tiras de Peanuts, Linus Van Pelt, o melhor amigo de Charlie Brown. No início das aventuras desenhadas por Crepax, Valentina aparece como coadjuvante e par romântico do crítico de arte e herói mediúnico Philippe Rembrandt, também conhecido como Neutron, mas não demoraria muito para Rembrandt perder espaço para Valentina, que rapidamente é alçada ao posto de personagem principal. Esses dois álbuns, lançados pela editora Conrad, compilam as primeiras histórias de Valentina, tendo o primeiro histórias publicadas entre 1965 e 1966, e o segundo entre 1966 e 1968. Para fazer esse vídeo, também li Valentina no Metrô, uma verdadeira homenagem ao mundo dos quadrinhos, na qual Valentina, ao acabar dormindo dentro de um metrô, se vê envolta em sonhos eróticos, ao mesmo tempo que interage com diversos personagens famosos, como Little Nemo, Quarteto Fantástico, Corto Maltese, Tarzan, Príncipe Valente, Dick Tracy e outros. No primeiro volume, Valentina e Neutron se envolvem em casos de assassinatos e mistérios, com destaque para as histórias A Curva de Lesmo, em que Neutron precisa impedir o assassinato de um famoso corredor de kart, e o conjunto de aventuras que compõem o arco Subterrâneos, onde nossos protagonistas descobrem a existência de uma sociedade subterrânea mediúnica, que serve como gancho para se explorar as origens dos poderes de Neutron. Como já dito, com o passar das aventuras, Valentina não vai ganhando apenas os espaços das páginas, como também vai ganhando terreno em nossas mentes, em nosso imaginário mais profundo, mesclando as barreiras entre sonho e realidade, que vão se tornando cada vez mais frequentes, na medida que todo o erotismo da personagem também vai se tornando em um símbolo central para as narrativas. No segundo volume, temos aventuras que exploram bastante os sonhos eróticos de Valentina, com a personagem sendo submetida a sessões de sadomasoquismo por diversas figuras. Às vezes, é até difícil de entender as fragmentações feitas por Crepax, não apenas nos diálogos, mas principalmente no ambiente dos sonhos e em seus significados, que por vezes são abstratos, mas que também podem se mostrar bem expositivos, como na história que infelizmente não está presente em nenhum desses volumes, chamado Viva Trotsky, em que Valentina sonha com a sua volta à Revolução Russa para lutar ao lado dos bolcheviques. Uma das coisas mais interessantes das histórias de Valentina é o trato com a sua liberdade, tanto sexual, não se limitando às regras conservadoras que seriam colocadas em xeque naquela década, com destaque para as jornadas de maio de 68, quanto no âmbito profissional, já que Valentina tem total autonomia em seu trabalho como fotógrafa. Após ler as aventuras, não consegui deixar de pensar nas conexões entre Valentina e uma outra personagem de um dos meus filmes favoritos, Julie Vignon, interpretada magistralmente pela atriz francesa Juliette Binoche no filme A Liberdade é Azul. Lançada em 1994, o primeiro filme da trilogia das cores do cineasta polonês Krzysztof Kiełowski acompanha a tragédia que se abate na vida de Julie Vignon, que após perder seu marido e sua filha em um acidente de carro, decide se mudar do campo para a cidade de Paris, onde tenta viver uma vida no anonimato, na busca por uma liberdade que nunca chega e que sempre teme em voltar para assombrá-la, principalmente por conta do trabalho de seu falecido marido, um compositor mundialmente conhecido, que antes da morte estava trabalhando em uma sinfonia
que celebraria a união dos povos da Europa após o fim da Guerra Fria. Sur le violon? Les altos. Et maintenant? Em A Liberdade é Azul, Kieslowski nos questiona sobre a possibilidade de viver a liberdade por completo, e não apenas cultuá-la como um ideal absoluto e inalcançável. Julie é uma mulher destroçada, em busca da independência e do apagamento de memórias dolorosas. Mas antes de seguirmos, acho importante nos fazer uma pergunta tão simples quanto complexa. Afinal, o que é a liberdade? Há séculos, o conceito de liberdade foi se alterando, sendo complementado por diversas visões, que começam lá na Antiguidade Clássica, passando por outras interpretações como Hegel, Rousseau, Marx, Sartre e tantos estudiosos que se debruçaram sobre o tema, avançando da compreensão de que não é possível a existência concreta de liberdade, sem as condições mínimas de igualdade social e econômica, até chegar a um conceito, digamos, mais moderno, em que o ser humano precisa gozar, na verdade, de um conjunto de liberdades distintas, como as liberdades jurídicas, sociais, econômicas, culturais, sexuais e outras. Feito parênteses sobre as ideias que rondam o conceito de liberdade, podemos observar que Valentina e Julie possuem a busca pela liberdade como um ponto central de suas vidas. Pois enquanto Valentina encontra a liberdade em sua emancipação sexual e profissional, Julie busca a liberdade como sinônimo de soltura de seus grilhões de sofrimentos, que se materializam em suas trágicas memórias. Outro ponto que une ambas diz respeito à etapa em que cada uma se encontra como construção de personagem nos estudos do campo da psicanálise. Voltando um pouco para Freud, muito já se discutiu sobre a interpretação dos sonhos como uma manifestação dos desejos reprimidos, e também sobre a possibilidade dos sonhos apresentarem elementos de experiências dos dias anteriores, chamados de restos diurnos. Dito em outras palavras, nossos sonhos poderiam ser afetados por nossas memórias. Ambas personagens se aproximam bastante da psicanálise de Freud, pois enquanto Valentina estabelece sua autonomia por meio da liberdade sexual e profissional, com seus sonhos eróticos e um tanto perigosos, Julie, por outro lado, almeja por sua liberdade de uma forma um pouco diferente, já que a personagem tenta desesperadamente apagar o seu passado, as suas memórias, impedindo assim que elas invadam seu inconsciente e, por consequência, seus sonhos. E é isso. Espero ter conseguido passar alguns pontos que me chamaram a atenção nas duas personagens. Então, não perca a oportunidade de assistir a trilogia das cores de Kieslowski e, se possível, também corra até o sebo para conhecer a Valentina de Crepax. E por fim, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar um comentário aí embaixo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E nos vemos numa próxima, aqui no Garou.